Centros urbanos com até 50 mil pessoas conectados por estradas de 4 pistas e calçadas, ou enormes aldeias com montes em forma de pirâmide de até 20 metros de altura, sobre os quais eram construídos templos e casas ligados a outros montes por canais e plataformas. Tudo isso rodeado de trincheiras de até 4 metros de profundidade, como fossos de castelos, e no meio da floresta amazônica que conhecemos hoje. Só que aproximadamente em 1490. Já pensou? O navegador Cristóvão Colombo chegou à América em 12 de outubro de 1492 e chamou isso de descobrimento. Mas descobriu o quê? Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil em Londres, e vou falar nesse vídeo sobre o que sabemos hoje sobre como realmente era o continente americano antes da chegada dos europeus. A tarefa não é fácil. Primeiro, com a chegada dos europeus, boa parte das centenas dos chamados povos originários foram dizimados por doenças trazidas de além-mar. Em alguns casos, e isso eu nunca aprendi na escola, elas chegavam através dos rios ou de animais, até mesmo antes do contato direto desses povos com os colonizadores. Isso por si só já fez com que alguns dos primeiros relatos escritos sobre o continente não mostrassem exatamente como ele era antes daquele choque. Em outros casos, a natureza das sociedades que desapareceram ou da ocupação que aconteceu depois fez com que fosse mais difícil ter evidências arqueológicas abundantes sobre elas. E além disso, ainda existe a narrativa dos colonizadores. Na época, para justificar a colonização, muitos dos exploradores e observadores contribuíram para construir a ideia de que o continente tinha poucas pessoas, povos nômades e pouco sofisticados. Mas hoje sabemos que não era assim. Nos últimos anos, arqueólogos e antropólogos têm descoberto cada vez mais detalhes sobre a complexidade, a diversidade e o tamanho dos povos americanos nativos. Esses estudiosos acreditam que é a hora de reconhecermos também as contribuições e lições que eles deram e ainda podem dar ao mundo. Sim, antes que seja tarde demais. Um exemplo disso são os povos da Amazônia. Hoje se estima que por volta de 1492, a América do Sul abrigasse cerca de 25 milhões de pessoas, entre 8 e 10 milhões delas só na região amazônica. E eles não eram só povos nômades, muitos estavam estabelecidos em grandes centros. Mas não eram cidades de pedra como as dos incas, maias ou mexicas. Segundo os arqueólogos, na região onde hoje é o Parque Indígena do Xingu, por exemplo, havia um tipo de urbanismo diferente, único, em que as áreas onde as pessoas viviam se misturavam à floresta, quase como o que hoje chamaríamos de cidade-jardim. Tudo isso, é claro, sustentável e que por isso não resistia ao tempo, deixando muitos vestígios arqueológicos. Nessas cidades viviam milhares, e para isso eles precisavam da floresta, não só para comer, mas também para construir suas casas, roupas, objetos. Os especialistas também estão percebendo que os indígenas não apenas colhiam o que havia nas árvores, eles também as mudavam de lugar segundo as suas necessidades. Isso quer dizer que partes da floresta amazônica não são intocadas como imaginamos. Elas foram transformadas com destreza pelos nativos, que fertilizaram o solo para hortas, cultivaram pomares de espécies específicas de frutas e outras árvores. Tudo isso sem desmatar a floresta e, na verdade, a tornando mais resistente a eventos climáticos. Um exemplo disso é um castanhal de cerca de 500 anos de idade encontrado num sítio arqueológico no Pará. Ele se estende por quilômetros, mas para a quase exatos 500 metros da beira do rio, o que, segundo os especialistas, é uma das mostras de que houve trabalho humano para a plantação e a manutenção das árvores. Na Amazônia boliviana, na fronteira com o Brasil, as culturas dos llanos de mochos construíam plataformas de cultivo elevadas de até 30 metros de largura e centenas de metros de comprimento. Sem falar nas enormes trincheiras que circundavam as suas aldeias de até 240 hectares, para defendê-las ainda não se sabe de que nem de quem. Tudo isso mostra que naquela região havia populações grandes e organizadas, porque era preciso mobilizar a mão de obra para construções tão monumentais. A diferença é que não eram monumentos de pedra, como estamos acostumados a pensar, e sim de terra. Por isso, alguns desapareceram, outros foram engolidos pela floresta. Mas muitos ainda estão lá para serem encontrados. A Amazônia é uma das áreas que tem trazido mais revelações arqueológicas sobre a história pré-colombiana do continente. Mas não é a única que tem histórias fascinantes.
Atualmente se estima que na América como um todo, de norte a sul, viviam até 60 milhões de pessoas que falavam cerca de 1.200 idiomas diferentes, por volta de 1492, quando Colombo chegou. É muita gente, quase o mesmo número de pessoas que viviam na mesma época na Europa. Sabemos que na América do Norte, por exemplo, os povos costumavam se organizar em estruturas menos monumentais, só que mais igualitárias. Alguns formavam confederações, se juntavam para se ajudarem mutuamente e colocavam restrições ao poder das autoridades. É o caso dos Haudenosaunee, uma confederação de 5 nações regidas por um governo com leis aprovadas por um conselho, em que homens e mulheres tinham poder de decisão, inclusive sobre as guerras. Na prática, era como uma democracia sem partidos. Isso impressionou os europeus, que quando chegaram à América ainda viviam sob monarquias absolutistas, em sociedades extremamente desiguais. Ou as culturas pueblo, em que diferentes povos que eram politicamente independentes abrigavam uns aos outros em períodos de seca ou fome e formavam comunidades multiculturais temporárias. Claro que existiam impérios e dominação, inclusive violenta. Na Mesoamérica, os tarascos e os mexicas eram arqui-inimigos. Mas não era um sistema tão diferente do que se via na Europa na mesma época. O que sim era diferente era a organização de cidades como Tenochtitlan, a capital mexica ou asteca, que era maior do que Paris e provavelmente mais limpa. Tinha água potável, banheiros públicos, coleta de excrementos. Tudo isso sendo construída sobre um lago com um sistema de canais que foi construído ao longo do tempo para evitar que ela fosse inundada com frequência. E com mais de 30 palácios, um zoológico do imperador Moctezuma, templos, bairros com escolas próprias e muito mais. Quando os europeus destruíram o sistema de canais da cidade e o substituíram pelo seu próprio, transformando-a na cidade do México, ela passou a ter enchentes mais constantes e surtos de tifo. Pouco abaixo dali, os maias eram os matemáticos e astrônomos mais avançados do continente. Eles não eram os únicos povos a dominar a matemática e a astronomia. Quase todas as sociedades conhecidas tinham calendários astronômicos, por exemplo. Mas os maias deram ao mundo algo que não existia: o símbolo matemático do zero. Pode parecer pouco, mas pare para pensar que já era o século XV. A ideia do zero já existia e era utilizada. Mas o símbolo do zero facilitava escrever números maiores e calcular com eles. Era assim que os maias podiam ter o sistema complexo de calendários que misturava crenças religiosas, o ano solar de 365 dias e outros fenômenos astronômicos, como os ciclos de Vênus, da Lua e de outros planetas com enorme precisão. Sem falar no fato de que eles foram apenas um dos 4 povos da humanidade, isso mesmo, 4, a desenvolverem um sistema de escrita de maneira independente. E mesmo os que não tinham a escrita, tinham seus próprios sistemas eficientes de armazenamento de informação. Era o caso de impérios com múltiplos idiomas, como o Mexica, que usava um sistema de hieróglifos. E do poderoso Império Inca, na América do Sul, que apesar de impor seu idioma, o Quechua, usava o sistema de quipus, cordões de lã em que se fazia nós de tipos e tamanhos diferentes para registrar a informação. Os incas, aliás, tinham o maior império do mundo em extensão quando os europeus chegaram ao continente. Eu não fazia a mínima ideia disso antes dessa pesquisa. Era uma expansão só comparável à do Império Romano e mantida com um sistema administrativo impressionante, que incluía muitas obras públicas, como estradas e pontes, além de censos precisos de população e produtos. Tudo armazenado com esses nós em corda de lã. E nós ainda nem falamos da dieta. Da América veio o milho, uma criação mesoamericana que revolucionou a alimentação humana e se tornou um componente essencial na dieta mundial. E quando eu digo criação, é porque, segundo os cientistas, o milho não poderia ter existido sem a intervenção humana. Ele é fruto de manipulação genética ocorrida há milhares de anos e já tinha se espalhado por todo o continente, com milhares de variedades também inventadas em cada região, quando os europeus chegaram, mesmo que não houvesse rotas diretas de comércio. Por outro lado, os americanos domesticaram a batata, o tomate, o abacate, as abóboras, a mandioca. E a dieta europeia incorporou tudo isso. Isso mesmo, a batata foi levada dos indígenas para a mesa europeia e o tomate também. Diferentemente do que ocorria na Europa, não havia evidência de períodos de fome prolongada entre os americanos, apesar de que existia, sim, seca e outros fenômenos naturais que eventualmente provocavam escassez temporária de alimentos.
Isso quer dizer que a América era o paraíso completo antes dos europeus? Claro que não. Era um lugar muito diverso e complexo, que também tinha desigualdade e brutalidade, como outras partes do mundo. Mas era também um continente onde as pessoas tinham encontrado o seu próprio caminho para viver e adaptar-se ao seu ambiente. E o que os cientistas mostram cada vez mais é que, ao contrário da narrativa colonial que persiste até hoje, não precisavam ser civilizados por outros povos. O conhecimento que os americanos nativos tinham contribuiu imensamente para o mundo que vivemos hoje. E ainda pode contribuir. Gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo também seus comentários e sugestões. A gente vai colocar aqui na nossa descrição o link para a nossa reportagem especial sobre o tema. Tchau, tchau! Olá, pessoinhas, tudo bem? Hoje vamos nos aventurar um pouquinho pelos mapas do Brasil e ver o processo histórico que nos fez um país tão grande territorialmente. O tema de hoje é a expansão territorial durante a colonização. Vem comigo! O processo de expansão territorial pode ser compreendido sob dois aspectos que se complementam. Um deles são os tratados que estabelecem fronteiras e posses de territórios, portanto, uma perspectiva do colonizador. O outro aspecto é o da dinâmica social, ou seja, as ações humanas no território colonizado. Ao longo do período colonial, foram estabelecidos diversos tratados de fronteiras. Alguns deles você conhece com certeza, como por exemplo o Tratado de Tordesilhas, mas tiveram vários outros. Mas calma, não se preocupe que você não precisa decorar todos eles e nem em que ano cada um foi criado. O mais importante é você perceber que a existência de todos esses documentos demonstram as disputas de interesse que haviam entre os colonizadores europeus. Vamos ver como isso se deu na prática? Bom, o Tratado de Tordesilhas, o mais famoso de todos, e que, olha só, foi assinado antes mesmo da chegada dos portugueses na América, já demarca essa disputa entre Portugal e Espanha. Além de também comprovar que os portugueses não descobriram o Brasil sem querer, não é mesmo? Essa linha aqui é o que separava o território dominado pelos espanhóis e os portugueses. Esses outros tratados aqui, apesar de menos famosos, são muito importantes, pois eles mostram as disputas na região sul, principalmente em torno da colônia do Sacramento, que cada hora pertencia a um colonizador diferente. E no final das contas, depois de tantas disputas, hoje faz parte do território uruguaio. Esse outro tratado aqui, com esse nome esquisito, quase nunca é lembrado, mas ele nos mostra que a América não era disputada apenas por Portugal e Espanha, mas também pelos franceses. E aqui a gente identifica essa disputa de território na região norte. E por fim, o Tratado de Madrid. Ele alterou completamente as fronteiras que eram definidas pelo Tratado de Tordesilhas, comprovando que na prática as fronteiras já não eram as mesmas há muito tempo. E olha a diferença na demarcação do território no mapa. Agora que já entendemos um pouco a parte burocrática da expansão territorial, vamos para a prática. Como eu disse para vocês, os tratados e as dinâmicas sociais são fatores que se complementam nesse processo. Eles estão diretamente relacionados uns aos outros. Então vamos lá. Dentro desse aspecto, que eu estou chamando de dinâmica social, nós temos 4 agentes que contribuíram para o aumento das fronteiras brasileiras. São eles: os bandeirantes, os jesuítas, os soldados e os pecuaristas. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pelas bandeiras. O que eram as bandeiras? Eram expedições que adentravam o interior da colônia, também chamado de sertão. E para que serviam essas expedições? Principalmente para capturar indígenas e procurar por ouro. Habitualmente, os bandeirantes não iam sozinhos nessas expedições. Então ela era composta por portugueses e seus descendentes, mestiços e indígenas escravizados que eram utilizados como guias dentro das matas. Olhando no mapa, todos esses riscos aí que vocês estão vendo são os caminhos traçados pelas bandeiras e seus bandeirantes. Agora imagina se eles estavam respeitando todos aqueles tratados que a gente viu. Bom, vamos aos jesuítas. Os jesuítas eram padres católicos da Ordem Companhia de Jesus. Ela foi criada como tendo um dos seus fundamentos a conversão de fiéis para a Igreja Católica e a divulgação da fé cristã. Sendo assim, a função deles aqui era catequizar e converter os indígenas, além de serem responsáveis pela educação religiosa na colônia. Para isso, fundaram colégios e missões. As missões jesuítas, também chamadas de reduções, eram aldeamentos administrados pelos jesuítas que abrigavam os indígenas no processo de conversão. Mas olha só, agora pensa comigo. Os bandeirantes iam em busca de indígenas. As missões abrigavam vários grupos deles. Será que houve algum conflito entre esses dois grupos? Bom, isso é um tema para um outro vídeo. Eu só queria deixar vocês curiosos mesmo. Os soldados. Bom, não precisa explicar muito a função de um soldado, não é mesmo? Eles eram responsáveis pela defesa do território
e para isso foram construídos diversos fortes que acabaram desenvolvendo vilas e povoados nas proximidades, estimulando assim a ocupação de suas regiões. E haviam fortes tanto no litoral quanto no interior. Afinal, era preciso garantir as fronteiras estabelecidas no papel. E por fim, mas não menos importante, a pecuária. A pecuária foi uma atividade extremamente importante no período colonial e se desenvolveu com objetivos diferentes nas regiões Nordeste e Sul. No Nordeste, o gado era utilizado principalmente para mover a moenta dos engenhos de açúcar e para o transporte, tanto de cana quanto de outros produtos. Já na região Sul, o gado era utilizado para o consumo de carne, leite e seus derivados e também para exportação de couro. E como a pecuária é uma atividade que necessita de espaço, ela também contribuiu para esse processo de expansão territorial. A união de todos esses fatores fizeram com que o território colonial português, ou seja, o que hoje chamamos de Brasil, se transformasse e aos poucos fosse tomando a forma que conhecemos hoje. Mas nesse vídeo a gente está falando só do período colonial, então paramos nesse mapa aqui por enquanto, de 1822. La historia de los pueblos indígenas es la historia de la violencia, la historia del despojo, es la historia de los desencuentros entre una sociedad extractivista, mercantilista y capitalista que pretende a fuego y sangre despojar para entrar en sus territorios, expoliar la madre naturaleza, violar los derechos humanos, violar los derechos colectivos y sin respetar la consulta previa, el consentimiento previo. Es el choque de las civilizaciones, una civilización que busca intereses economicistas y la otra que busca defender sus derechos. Derecho a la vida, derecho a la suma causa y al buen vivir, derecho a la dignidad, derecho a la supervivencia. Porque antigamente a gente tinha chuva toda hora. Hoje tá bom esse ano, mas quantos não vem aí que a gente sofrendo todos nós? Bueno, el cambio climático para mí es toda, valga la redundancia, el cambio que se genera en el clima. Esto a lo largo del tiempo y provocado por las acciones del hombre. Em consequência da seca dos rios, os alimentos vão ficando escassos por conta de que vai acabando os peixes, né? Os afluentes dos rios, os pequenos igarapés que abastecem os rios vão ficando cada vez mais secos. E esses últimos 5 anos, no estado do Acre, tem inundado cidades inteiras. 100% de cidade, como Brasileia, Boca do Acre, né, que em 2015 foram 100% inundadas as águas, né, a cidade toda. Hoje, se eu plantar milho, né, mesmo que for no tempo de plantar milho, ou feijão que seja, ele não vai dar certo porque o tempo, porque a plantação ela acompanha o tempo. E se o tempo não é bom, ele não vai dar nada. Ultimamente, ninguém tem mais noção do tempo. Então, às vezes, dá muito calor fora de época. El Estado colonial está reciente, los pueblos son milenarios y la ciudad no puede vivir sin los pueblos indígenas, la ciudad no puede vivir sin el campo. Los campesinos, los indígenas, históricamente han vivido sin los indígenas. Sin embargo, no se da cuenta el citadino, las grandes metrópolis, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, que al destruir a los pueblos indígenas está destruyendo la ecología. Está lanzándose al precipicio, al despeñadero. Essa mudança radical
que está acontecendo, nós não podemos estranhar, porque não é nada mais nem menos do que um grito de socorro da própria natureza. Põe o pé dentro de uma aldeia indígena e você vai conhecer o que é defender o meio ambiente. Coloque o pé dentro de uma aldeia indígena e você vai resistir essa ideia. Porque quem defende o ar que você respira, quem defende o ar que seus filhos respiram hoje são os povos indígenas. Esse mal que acontece dentro tanto do Brasil como da América Latina contra os nossos territórios, contra a nossa natureza, que isso acabe, né? Porque a gente preserva tanto esses territórios, não só para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência do mundo inteiro. Tudo que polui a água, polui o planeta como um todo, né? E essa luta é uma das lutas mais constantes dos povos indígenas ao redor do mundo na defesa de seus territórios. Y la crisis del agua está pasando por todas partes. Recordemos, en el 2015 Sao Paulo se quedó sin agua. Tenían que venirse resguardados los tanques con militares y policías. Y ese mismo año soportó la misma sequedad en California, en Los Ángeles. Y eso está pasando, 10.000 minas abandonadas en Canadá por falta de dinero para remediación ambiental. Y eso pasa en Arizona, en Utah, en Montana, en Estados Unidos. Y en México, ¿para qué hablar de México? Que es unos impactos colosales por la minería. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica, y eso es lo que pasa, la criminalización por doquier. A los dirigentes indígenas se los encarcela. A Berta Cáceres lo mataron. Y así como a Chico Méndez acá y en otras partes se los asesina. Y eso mismo pasa en Papúa Nueva Guinea, eso mismo pasa en Ghana, eso mismo pasa en Etiopía, en todas partes. Cuando yo era pequeña jamás pensaba que podíamos nosotros comprar o vender una botella de agua. El agua está aprisionada. En pocos años tendremos que empezar a comprar botellas de oxígeno, fundas de oxígeno, por la contaminación que se nos viene. Sabemos que a água hoje é bem comum. Está acabando em várias partes do mundo. E por isso somos solidários. E aqui no Brasil mesmo a gente fica triste quando a água se torna uma mercadoria para sustentar as grandes empresas que sempre roubaram nesse país. Porque tem uma outra empresa aqui no outro lado da aldeia, que é a Isoterme, né, que acabou desviando o curso do rio e provocando erosão e poluindo, porque está despejando dejetos ali. E isso com certeza vai para o lençol, a nossa água de curso artesiano aqui, a gente não sabe que água que os nossos filhos estão tomando e que prejuízo esse vai ter na vida deles no futuro. Antes eles podiam entrar no rio, tomar banho, pescar, hoje não podem mais. Isso é muito triste, assim, a gente dizer para as crianças não pode, não tem um rio para tomar banho, não tem um rio para pescar, não pode comer um peixe aqui que a gente poderia comer e hoje não pode mais. O prejuízo que a barragem trouxe para nós, acabou com o nosso rio, acabou com nossos peixes, acabou com as nossas moradias, acabou com as nossas aldeias. Nós temos 4 aldeias condenadas pela Defesa Civil. A minha casa foi condenada, a minha moradia foi condenada pela Defesa Civil. Perdemos nosso costume, a própria cultura, perdemos as árvores que nós tínhamos, as árvores nativas que nós tínhamos na beira do rio, a água matou tudo. Quando enche essa barragem, a comunidade tem que atravessar 60 quilômetros para ir no hospital, ir no mercado, porque fica enleado, as aldeias ficam enleadas. Cai enchente da barragem. É sofrido aqui no meio de nós. Nós sofremos.
Está muito difícil hoje para os pescadores, muitos, né? Olha, eu achava uma boa, né? Que todo mundo entendesse que o rio é público, certo? Ter as passagens, liberal, uma cancela, não tem. Se a gente pular um arame, é questão. Se a gente passar perto de uma piscicultura, é questão também. Então, eu estou sem entender isso. Eu queria que alguém, né, visse isso e pudesse mais mudar essas leis que está tendo aí, né? Porque se o rio é público, é para todos. E não consegue olhar de maneira humana para os ribeirinhos, mas também para o nosso Chico. Rio que agoniza pela ação nefasta do homem nessa sede desenfreada de progresso. É preciso nos colocarmos na situação da natureza e fazer com que ela seja mais vista. Pois rio também é vida, e o nosso São Francisco é vida. A nossa vida aqui, a nossa fé e esperança, o pão de cada dia, uma roupa que se veste, é com a ajuda do Rio São Francisco, que é onde nasce a fruta, nasce a manga, nasce a pinha, nasce a criança, ela se cria, tem como se manter, tem como se vestir elas, tem como a gente produzir para ter e também vender para fora, para poder cuidar na roça. E essa parte do Rio São Francisco é uma história que assim é longa. Antes nós tínhamos coletividade dentro do nosso Uatu, porque nós chamamos o Rio Doce de Uatu. A água que corre não é simplesmente uma água que corre, é uma essência, é um ser humano que estava ali. Eles mataram nosso irmão, nosso pai, nossa cura. E quem matou? A Vale. Ela é a criminosa, ela que matou tudo. E hoje as nossas crianças não têm mais o processo da coletividade. O que é coletividade? É você buscar cura dentro do Uatu, é você tomar chá das plantas que tem às margens do rio Uatu, é você ir levar sua filha para aprender a nadar no Rio Doce. Porque a Vale pode ter matado o nosso Uatu, ela pode ter acabado com mais de 800 quilômetros de rio. Mas aqui vai o meu recado. Essa empresa não matou a essência do meu povo. A essência do meu povo está viva. Y claro, en la visión colonial nos dicen que el agua es un ser inerte, nos dicen que las características del agua es insípido, insaboro, inoloro, incoloro. O sea, que es inerte, que es muerto, es mentira. El agua es viva, el agua es un elemento vivo. A Amazônia vive porque lá tem água. O homem vive porque depende da água. Sem água, a gente nunca teremos a vida aqui na Terra. Ei na coruna, ei na ro, ei na coruna, ei na ro, ei na coruna, ei na ro, ei na coruna, ei na ro. Ei na coruna, ei na ro. E vou pra mata caçar. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo as araras voar. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo Nunca mais! Mar de lama! Nunca mais! Mar de lama! Nunca mais! Mar de lama! Nunca mais! Então, o governo vem desrespeitando o próprio lei que constrói, né? Hoje, em 5 anos, a gente tem uma política de construir uma política de protocolo de consulta, né? E hoje a gente vê que o governo nem isso respeita, né? Antes de fazer um empreendimento desse, o governo é obrigado a falar com a comunidade indígena. E essa barragem que aqui foi feita, ela não foi consultada a comunidade indígena.
ela não foi consultada, os caciques, a própria FUNAI não foi consultada. E hoje está prejudicando nós. Então, eu quero deixar aqui um pedido para os parentes que vão assistir esse vídeo, que fica atento. Se o governo quer fazer um empreendimento, impede, é um direito nosso. O que deixa a gente indignado é esse aí, nem o próprio município ele consulta a população indígena, né? Então eles fazem isso tudo por baixo do pano. A comunidade existe, a comunidade está aqui. Claro que tem alguma área que não é demarcado ainda, mas esse não significa que o Guarani não está aqui. O Guarani, antes de Juruá, antes desse projeto aí, já existe Guarani aqui. Então o Guarani que manda. O Guarani é um documento que tem aqui. Não somos documento da terra. De acordo com a Convenção 69, nunca houve uma consulta para a comunidade. O que acontece são aquelas audiências públicas, que a gente sabe que audiências públicas não são consulta, livre prévio informado para as comunidades. Acho que a população não indígena tem que ver isso aí, tem que reconhecer e tem que respeitar a nossa decisão. Nós queremos viver em paz, não queremos viver como gente também. Não só o Juruá que tem que viver melhor, nós também precisamos de viver melhor. Por ser não indígena, conhecer a natureza, conhecer o Nhanderu, o Deus que foi criou a terra, criou água, criou bichinho, criou mata, nossa medicinal que está aqui na terra, tudo foi criado pelo Nhanderu. Então, o Juruá tem que conhecer isso, o Juruá tem que respeitar essa natureza. Nós temos aqui, a gente sabe que o Vale do Javari, todo marcado pela empresa, pelo governo, sabe onde tem mais petróleo, onde não tem, né? A Petrobras passou aqui há muitos tempos atrás. O fracking é você fraturar o nosso subsolo, certamente ela vai poluir as nascentes, que são nascentes de rios ali, águas, né, cristalinas mesmo, aquela região. E vai afetar diretamente a vida, né, dos moradores. Existen en Bolivia diferentes movimientos que se está trabajando a través de
temas como el extractivismo, el tema del fracking, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una campaña de sensibilización y de información acerca de los problemas que hay con el fracking. No hay muchas personas que conozcan todavía del tema, entonces creemos de que es primordial el tema de seguir educando, seguir informando. Sin embargo, las personas que ya reciban la información se sienten bastante preocupadas por este tema de los hidrocarburos, sobre el tema de la atividade extrativa. E hoje a gente já tem outros, Juruá, grandes projetos que está saindo em Minas Guaíba, né? Esse aí vai contaminar todo o nosso território e nosso povo também. Vai trazer muita doença, muita morte. Além dessa morte, pouco Guarani está aqui. E com certeza com isso vai terminar o povo Guarani. Então é isso, é convidar todos os povos, convidar para se juntar nessa luta junto dos povos indígenas e das comunidades tradicionais contra esses projetos que são destruidores da vida. No peito e o grito. Nós não abrimos nossa terra. Nós não negociamos terra. Nós não vendemos terra. Nós não capitalizamos terra. Nós não usamos terra como moeda pública de comércio. A terra é um bem precioso para a sobrevivência, não só da nação indígena, mas da sociedade, da humanidade. É da terra que a gente produz o nosso alimento, é da terra que a gente alimenta os nossos filhos, é da terra, né, que a gente tira as nossas medicinas, nossos remédios, né? Então a gente sobrevive da terra. Viemos para aqui porque nós não tínhamos terra para morar, para trabalhar, nem fazer um amparo para nossos filhos. Aí agora começa esse negócio de despejo. Não queremos continuar como os índios têm terra. Não queremos continuar como os índios que não seja capaz de manter a sua família. Não queremos continuar com esse estereótipo de índios frágeis, preguiçosos. A sociedade foi avançando e foi ocupando esses espaços, expulsando nós da margem do Rio São Francisco. E esse motivo do nosso afastamento foi para não morrer. Não é o povo indígena que foge da sua área, não é o povo indígena que foge do seu território. A sociedade vem arrancando. Mas, na realidade, historicamente, essa terra é nossa, é do nosso povo, é dos nossos filhos, é dos nossos netos, é de quem vai vir e de quem se foi. Por exemplo, demarcação da terra, né? É muito difícil para reconhecer nosso direito que a gente tem. E nós, indígenas, já morávamos por aqui muito tempo. Aqui é um território guarani, região de Porto Alegre, a Pelota, tem muitos guarani. A gente possuía um taquaral onde as meninas retiravam matéria-prima para fazer cestaria. E isso a gente já não consegue mais fazer aqui porque uma multinacional foi colocada em cima, né? Já não existe mais esse taquaral, que é a BMW. Então a gente aqui de Pancararu não tem quase liberdade de entrar no rio hoje. Chegar até o rio, porque é muitas cercas, muitos donos.
esta crisis civilizatoria, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales han invadido por los últimos rincones del planeta. Y en la región andina estamos invadidos por empresas extractivistas que para sacar el oro necesitan o requieren despojar a los pueblos. Para luego transportar el mineral tienen que abrir grandes carreteras, autopistas. Y el caso de Bolivia, ahí se pretende destruir una parte de la Amazonía en la construcción de una vía, destrozando el Tibnis. Y luego necesitamos puertos y aeropuertos. Pero para que funcionen las grandes mineras y petroleras se necesita hidroeléctricas. Es decir, todo es un complejo industrial que causa colosales destrucciones del medio ambiente. Lideranças foram tombadas por defender, né, a natureza. A importância de a natureza estar intacta. Ao contrário disso, a gente vê os grandes latifúndios plantando soja para alimentar os porcos lá no Japão, na China. Você vê os grandes criadores de gado para exportar carne para a Europa, né? Que é quem de fato destrui, não as comunidades indígenas. A soja começou a afetar a nossa reserva. E quando eles plantam a soja, quando o avião passa, ele joga veneno, os venenos vêm tudo, né, tudo para cá. Então a gente está sentindo que essa soja está provocando a doença, né, está provocando a caça, está provocando todo tipo de alimento que a gente consome aqui dentro. Então é por isso que o povo Quincede decidiu fazer nova aldeia. É por causa do soja, que está em volta de todos os parques, não só aqui. A soja afetou tudo em retorno do parque. E o que mais me dói no coração é eu ver meus netos jogados numa estrada, debaixo de um pé de pau, sem ter para onde ir. A resistência mais maior lá do nosso protetor, em proteção, em felicidade, é a nossa criança, que é a nossa fé, a nossa vida, é a nossa esperança de nós viver com a felicidade. Sem esperança, sem criança nós não temos esperança. Índio não existe sem terra. Índio não existe sem sua cultura. Índio não existe sem sua língua. Índio não existe sem sua tradição própria. E tudo isso está enraizado na nossa mãe terra. Ver as máquinas passando por cima das nossas árvores, daquilo que a gente plantou, era ver elas passando por cima da gente. Era ver elas destruindo os nossos sonhos. Eu me lembro que a minha avó, ela chorava muito. Toda vez que ela balançava a maraca dela, em volta dos seus filhos e netos, ela chorava e ela dizia assim: eu tenho fé em Deus e ninguém pode, que os meus filhos e os meus netos um dia vão ter o conhecimento da minha cultura e vão voltar para onde eles nunca deveriam ter saído. A gente, criança, a gente não entendia nada, a gente achava aquilo ali, enfim, a gente não entendia. Hoje eu choro de alegria porque a brincadeira do meu filho é cantar toré. A brincadeira da minha filha é balançar a maraca. E eu não vou chorar de tristeza de saber que os meus filhos estão longe da minha cultura, porque a nossa luta não acabou. A nossa luta não acabou, esse território é nosso. E nós vamos resgatar aquilo que foi um dia roubado dos nossos antepassados. A nossa luta é pelo nosso sangue, é pelo coração do povo indígena que pulsa, que não vai morrer independente do que a sociedade fizer ou achar que pode fazer porque tem dinheiro. Nosso povo não vai morrer.